Muito bom dia para vocês, canal Conhecimento é Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui, trazendo hoje para vocês. Bora lá, pessoal, vamos fazer o negócio render, e o bambu tá gemendo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui sobre as duas tábuas do testemunho, o sábado santo e as duas tábuas dos testemunhos, Shabat. Eu gravei um vídeo falando do Shabat, beleza? Vou trazer para vocês aqui no mesmo, né, Êxodo 31, falando sobre as duas tábuas do testemunho, né? Que rapaziada, vou explicar uma coisa para vocês aqui sobre o Antigo Testamento, muito interessante, né? Sobre o Espírito de Deus, né? Então a gente tem digamos assim, uma visão de que o quê? De que Deus mora no céu, né? E Ele olha por nós, essas coisas assim. Mas, pessoal, segundo toda a história do Antigo Testamento, essas coisas assim, a gente tem no Novo Testamento o Messias falando que Deus é Espírito e convém que a gente o adore em Espírito, beleza? Então vamos lá. A história de Moisés, quando ele tira o povo do Egito ali, né? Leva para o deserto e tal. O que era, pessoal? Nada mais, nada menos do que seria o Espírito de Deus em Moisés, através de Moisés guiando o povo, né, pelo deserto, tirando eles do Egito, certo? Aquela passagem onde fala que Moisés encontrou com Deus, né, no meio da sarça ali, Deus fala com ele através de um fogo ardente, aquela parada ali, né? Deus fala para ele, vai aos filhos de Israel, né? Diga para eles que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai libertar eles, né? E fala para Moisés que ele estará com ele. Ele fala assim, ó, eu estarei contigo. Então, pessoal, é muito na cara, mas a gente não consegue enxergar. Que é o que? Ali naquele momento, Deus habita em Moisés, né? E todos os sinais que Moisés faz, tanto no Egito como depois que sai do Egito, é vindo de Deus, vindo do Espírito dele, que estava em Moisés, né? Mas, e aí, pessoal, ao longo do Antigo Testamento, né, então vamos lá, pode ser que às vezes Deus tenha feito Abraão para quê? Para habitar nele. E aí veio o pecado e Deus não teve jeito. Nasceu Abel e Caim. Ele ia habitar em Abel. Caim mata Abel. Aí passa para Sete, beleza? E aí vem toda uma geração. Aí vem Noé. Ele habita em Noé. Vocês entenderam? Mata todo mundo no dilúvio, né? Porque o mal já tinha se proliferado, digamos assim. E depois de Noé, Enoque, um monte, né? Enoque é antes de Noé. Um monte de gente, onde ele foi passando de pessoa por pessoa, né? Aí vem Moisés, Arão, né? Josué. Aí vem os profetas, né? Saul. Tanto é, pessoal, que Deus sai de Saul, né? O espírito dele, ele retira o espírito dele de Saul, porque Saul desvia, né, do foco. Deus pede uma coisa, ele faz outra. Então, ele tira o espírito por causa disso, porque ele para de obedecer o que Deus falava com ele e começou a inclinar para os próprios interesses do seu coração, né? E aí vai passando, passa para Davi, Salomão, né? E umas sequências até chegar no Messias, digamos assim, né? Mas vamos lá, sobre... Isso é só um resumo, pessoal, do Antigo Testamento, digamos assim, né? Mas vamos falar das duas tábuas do testemunho, né? Que nessas tábuas do testemunho estaria escrito, né, os 10 mandamentos, digamos assim. Mas eu vou dar um clareada na mente de vocês aqui, pra vocês entenderem.
fala assim, ó, Êxodo 31, 12, fala do sábado santo e das duas tábuas do testemunho. Pessoal, eu tinha gravado um vídeo falando do sábado para vocês, falando que o sábado poderia ser o Messias, né? Mas literalmente pode ser Deus também, né? Pode ser que o sábado seja Deus, que pode ser, mas não vem ao caso. Vamos ao que interessa, que é as duas tábuas do testemunho. E aí fala assim, ó, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meu sábado, porque isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós, profanar certamente morrerá. Beleza. No 15 fala assim, ó, 6 dias farás obras. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, pessoal, e essas tábuas, a gente tem uma visão seguinte, que seria o quê? Vou citar um exemplo para vocês, uma tábua de mármore, né? E ali gravada com o dedo de Deus, assim, escrito as leis, certo? Os 10 mandamentos, né? Pode ser, mas e se eu falar para vocês que isso não é verdade? Vocês acreditariam? Se eu falar para vocês que essas duas tábuas do testemunho seria João Batista e o Messias, certo? São figuras de linguagens que é usada para se referir às duas testemunhas que viriam no futuro, certo? Trazendo o reino de Deus, né? A pregação do reino de Deus, né? Não que Deus não tinha dado os mandamentos, né, para Moisés, digamos assim, mas essas duas tábuas do testemunho, pessoal, literalmente era o Messias e João Batista, né? Porque quando o João Batista é o primeiro, pessoal, a pregar, né, a vinda do reino de Deus. Ele é o primeiro. Não tem, digamos assim, no Novo Testamento, histórias sobre o João Batista, certo? Mas, como eu disse para vocês, que João Batista, a história de João Batista é a história de Elias, né? De Elias, se você for ler Elias lá, há uma grande probabilidade de você ter compreensão que ali é a história de João Batista, é uma profecia escrita do que aconteceria sobre a vinda de João Batista, né, e a vida dele que aconteceu. E Eliseu, né, Elias e Eliseu, há uma grande probabilidade, né, de ser a história do Messias também, né. Não li ainda profundamente, parei para analisar, mas não podemos descartar hipóteses, né? É uma hipótese. Mas é isso aí. Então essas duas tábuas do testemunho é João Batista e o Messias, né? João Batista vem dando testemunho, é o primeiro dando testemunho dessa segunda tábua, né? Tanto é que vocês podem prestar atenção. Duas tábuas que falam, né? A primeira deixa eu inventar aqui. Como é que eu vou explicar para vocês isso? Tem, não sei se é os 4 primeiros mandamentos, fala relacionado a Deus.
e os outros 6 relacionados ao próximo. Então o Messias ele fala assim, ó, os mandamentos eles se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o outro é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os 4 primeiros mandamentos, né, que Deus deixa para Moisés, se resume a ele. Amar ele sobre todas as coisas, né? E os outros 6, amarás ao próximo como a ti mesmo. Que lá tem escrito essas coisas também, né? Os 6 últimos mandamentos, né? Mas quem vem falando sobre isso, sobre amor a Deus e amor ao próximo, né? É João Batista, né? Que ele vem falando, e o Messias depois, né? Cara, é muito é um verdadeiro labirinto, né? Muito interessante, pessoal, certo? Espero que vocês tenham compreendido a linha de raciocínio e a visão sobre essas coisas, né? Beleza? E também, pessoal, tem mais uma coisa, né? Que eu falei para vocês sobre as ofertas, né? Que o pessoal levava. Que pode ser, vou deixar um spoiler para vocês aqui. Pode ser que a corrupção ela entra no meio dos filhos de Israel, né, do povo de Deus, digamos assim, porque eles têm uma falsa interpretação, uma má interpretação, né? Deus manda eles trazerem ofertas alçadas, mas quando o Messias viesse, levar essas ofertas até o Messias, né, para que não faltasse nada para ele, né? E o povo deturpa as coisas, né? E aí começa a entrar dinheiro, digamos assim, ouro, prata, né? Muitas coisas. E aí pode ser que isso tenha corrompido, começado ali uma corrupção dos sacerdotes em si, né? Pode ser. É só um spoiler para vocês, né? Certo? Fica aí o vídeo de hoje. Até o próximo e falou!